Olá, galera. Vamos para a questão 11, lá da página 309. Uma questão que aborda sobre reflexão total, vestibular da Federal da Bahia, né? Ele fala que a figura abaixo estão representados 3 raios luminosos ABC, né? Emitidos por uma fonte. Nos diz que o índice de refração do vidro é 1,5 e o índice de refração do ar é igual a 1. E ele nos dá também a velocidade da luz. Nessas condições, é correto afirmar que, ele fala, 0,1, o ângulo de reflexão que o raio forma com a normal é diferente do ângulo de incidência. Isso aí está verdadeiro ou falso? Está falso. Por quê? Porque a gente sabe que durante uma reflexão, tá? Qualquer que seja ela, essa reflexão, o nosso ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de quê? De reflexão. Então, portanto, esse primeiro item já estaria falso, tá bom? Segundo item, o que ele fala? Né? O raio luminoso, ao ser refratado, passando do vidro para o ar, afasta-se da normal. Olha, gente, quando essa luz ela passa aqui do vidro para o ar, ela vai passar para um meio que tem maior ou menor índice de refração? Menor índice de refração. Então, toda vida que a luz ela passa para um meio de menor índice de refração, a gente lembra que esse meio é mole. Quando o meio é mole, o que acontece com a luz? Ela se afasta da normal. Então, portanto, esse item 02, ele é o quê? Verdadeiro. Bora para o 04. A reflexão interna total pode ocorrer quando o raio luminoso incide do ar para o vidro ou do vidro para o ar. Tá falso, gente. Por que que tá falso? Vamos entender o seguinte. 2 condições para ocorrer reflexão total. Qual é a primeira condição? É que o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite, tá bom? E a outra condição primordial é que a reflexão total, ela só acontece no meio que tenha maior índice de refração. Então, se você tem aí, no caso, o vidro e o ar, a reflexão total só pode acontecer no vidro, não pode acontecer no meio ar, que tem menor índice de refração, tá certo? Então, o nosso item 04, ele fica o quê? Falso. Item 08, esse a gente tem que fazer continha. Ele fala que a velocidade de propagação da luz no vidro é 2 vezes 10 a quanto? A 8. Bora fazer a continha? Vamos lá. Nesse item 08 do nosso questão, nós temos que o índice de refração, ele seria igual a C sobre V, tá certo? Quem é o nosso índice de refração que ele nos dá na questão? É 1,5, né? Então, 1,5 vai ser igual a quanto? A velocidade da luz no vácuo, que seria 3 vezes 10 o quê? A 8, sobre a velocidade no meio considerado. Então, nós temos que a nossa velocidade, ela seria 3 vezes 10 a 8, dividido por quanto? Por 1,5. Então, a velocidade da luz nesse meio seria quanto? 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá certo, gente? Então, vamos observar aqui que o item, né? O nosso item 08, ele seria justamente, quem, moçada? Verdadeiro. A velocidade de propagação da luz no vidro é 2 vezes 10 a 8, tá bom? Questão 16, aliás, item 16. O ângulo crítico. Professor, o que é o ângulo crítico? Aquele ângulo, né, limite, né, para acontecer a reflexão total, né? Ele diz que esse ângulo crítico, ou seja, o ângulo limite, né, a partir do qual ocorre a reflexão interna total, esse ângulo crítico, ele diz que é igual arco seno de 2/3, tá bom? Temos que provar? Temos que provar. Como é que a gente calcula, né, o seno, digamos assim, do ângulo limite, que seria esse arco crítico, tá? O seno do ângulo limite, ele seria quem? Seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração que? Maior. Ok, moçada? Então, o seno do ângulo limite, que no caso seria o seno do arco crítico, você teria o quê? Seno do ângulo limite seria igual ao índice de refração menor, que seria 1, tá?
dividido pelo índice de refração maior, que seria quanto? 1,5. Perceba que quando a gente trabalha o ar e o vidro, né? Aquele meio que tem menor índice de refração, com certeza, moçada, seria o ar. E aquele meio que tem maior índice de refração seria quem pra gente? Seria o vidro, tá bom? Então vamos fazer aqui as nossas continhas? Bora fazer nossas continhas. Eu tenho simplesmente que 1 sobre 1,5 é a mesma coisa de 1 sobre 15 sobre 10. Invertendo, nós teremos que o seno do ângulo limite, ele seria 10 sobre 15. Se eu simplificar isso por 5, gente, quanto é que nós vamos sobrar aqui? Por 5, vai sobrar 2 sobre 3. Poxa vida, professor, então quem é o nosso ângulo limite? Quem é o nosso caso do nosso ângulo crítico, tá bom? Eu teria para vocês que o nosso ângulo limite qualquer, tá? Ele é um ângulo, tá certo? Cujo arco seno de quanto? 2/3. Então, o ângulo limite é um ângulo qualquer, cujo arco tem um seno igual a quanto? A 2/3. Lembrando que quando a gente fala em seno do ângulo limite, a gente está referindo justamente ao chamado ângulo crítico. É a mesma coisa, tá bom? Então, nós temos, moçada, o item 16 como o quê? Verdadeiro. O nosso ângulo crítico é um ângulo cujo arco, né? Seno de quanto? De 2/3. E o último item, que é o nosso item 32, ele nos afirma: o fenômeno de difração ocorre quando a luz atravessa um orifício de dimensões na mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, tá? O que a gente lembra nos fenômenos ondulatórios? O que seria para a gente uma difração? Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos ou atravessar o quê? Pequenas fendas, ou seja, pequenas aberturas. Mas um detalhe a gente tem que recordar. Quando a gente trabalha a difração, a gente tem que perceber que a onda, ou seja, o comprimento da onda, tem que ter a mesma dimensão, ou pelo menos a mesma ordem de grandeza de dimensão da abertura da fenda. Ou seja, a onda deve passar por uma abertura na mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. É mais ou menos assim. A gente não vai colocar, por exemplo, uma fenda que tenha 1 centímetro de largura, 1 centímetro de abertura, para colocar uma onda de 1 metro. Vocês estão entendendo a ideia? Quer dizer, a abertura tem que ser compatível com a dimensão do comprimento de quem? Da onda. Então, se a abertura for de 1 centímetro, o nosso comprimento de onda tem que estar na mesma ordem de grandeza, que seria de quanto? 1 centímetro, tá ok? Então, nosso item 32 valida como o quê? Verdadeiro.